tentar me equilibrar agora com uma perna para chegar aqui nessa aula, assim, com os dois pés para você. Tum, tum, tum. Chegando, biologia aqui, ó. Uma hora eu acerto com esse impacto aí, tá, gente? Ei, olá, queridos alunos. A professora, né, na aula anterior, ficou aí maluquinha, mas a gente chegou agora nela, de fato. Que aula, professora? Na recuperação. Não fica textinho, não fica não, tá? A gente tá aqui, ó, junto. Professora Tabita, juntinho com você, pra gente estar finalizando essa unidade. Você que teve aí um advento, né, uma situação. A gente passa por situações na vida da gente, mas a gente vai esperando. Ó, então foco agora, tá? Acabou a brincadeira. Acabou. Foco na aula para você gabaritar na prova. Tudo bem? Então vamos comigo? Essa é a nossa aula 18.1. Joga no quadro, nosso diretor. 18.1. Olha lá. Revisão de recuperação da unidade 1, tá? Já já a gente vai estar começando a nossa unidade 2, galera, com muito mais informações para você. Nessa revisão, nós pegamos a aula 5, hipótese sobre a origem da vida, parte 1, a aula 6, hipótese da origem da vida, parte 2, a aula 9 sobre o reino dos seres vivos 1 e a aula 10, o reino dos seres vivos, parte 2. Não fica desesperado, pega o seu material, pega uma xícara de café bem quentinho, bem gostoso, tá bom? E vamos embora, não fica aí desesperado não, porque esse desespero já acabou agora, olha lá. Aula 5.1, hipótese sobre a origem da vida, parte 1. Então, a gente tem aí uma compreensão de séculos, né? Acho que século XVI, se não me engano, geração espontânea ou abiogênese, onde as pessoas daquela época, com o conhecimento daquela época, acreditavam no que, professora? Acreditavam que as formas de vida, pode vir aqui para mim, Lubim. Eles acreditavam, se puder deixar aqui, eu gostaria. Eles acreditavam que essas formas de vida poderiam ser feitas, elas surgiam plim, como um passo de mágica, sabe? De formas de matéria inanimada. De algo não vivo, surgiu a vida. Então, eles faziam algumas observações. Eles não tinham a compreensão, gente, que nós temos hoje. Entendam isso. Então, eles viam um anfíbio saltando de um charco, né, uma água ali, de lodo, alguma coisa, eles achavam que era aquele recurso ali, aquele ambiente que originava diretamente. A gente sabe que hoje que é um ambiente de reprodução, ok? Mas naquela época eles achavam que a matéria inanimada surgiu os anfíbios. Acreditava-se que roedores poderiam ter surgido de camisetas que faziam experimentos, né? Colocavam camisetas suadas, fedidas, lá numa sala escura, botavam um pouquinho de trigo e aí depois de algumas semanas apareciam roedores, eles acreditavam que teriam surgido daquelas camisetas. Então, eles ficaram por muito tempo acreditando nessa teoria que é chamada aqui ó, de abiogênese ou geração espontânea. Mas essa espontaneidade, ela surgia daqui, ó, de uma força vital, de algo que na hora que era necessário era pum, ativada e surgia a forma de vida. Simples assim, né? A gente já sabe que não é tão simples assim. Aí olha o que aconteceu. A gente tem, deixa eu ver se eu consigo me posicionar, a teoria agora da biogênese. Dentro da teoria da biogênese, nós temos que a compreensão de que essa vida ela surge sempre de uma outra forma de vida. Ou seja, vida gerando vida. Perfeito? E aí a gente teve um período de discussão, embate mesmo. Esse embate ele acontecia entre os abiogenistas e os biogenistas. E aí a gente tem o Needham, cadê ele aqui? E nós temos o Spallanzani. Um defendia a biogênese, o Needham, e o outro Spallanzani defendia a cadê meu dedinho? Biogênese, tá? Ambos fizeram um experimento, pegaram, né,
um recurso hídrico lá, colocaram substâncias orgânicas, aí levaram para o ambiente para aquecer, aí o Nidiran aqueceu por um determinado período, e aí deixou desprotegido, e aí depois de alguns dias foi olhar no microscópio e visualizou lá presenças de formas de vida. Olha aí, ele falando, tá vendo? A forma de vida, a força vital fez com que surgisse dessa água, bababá. E aí o Spallanzani pegou e falou assim, eu vou repetir esse experimento. E aí ele teve um pouco mais de cuidado, né? Ele ferveu, para não dar vazão pro Nidiran aí, ferveu essa água, matando toda a presença de micro-organismos e mantendo sempre o cuidado com esse recipiente. Mas para fechar, dar o checkmate para toda essa discussão, veio o Louis Pasteur. O Louis Pasteur, cadê ele aqui? Não apareceu? Não apareceu, mas tudo bem. O Louis Pasteur, ele finaliza isso falando que existiam presenças de partículas que poderiam cair nesse caldo nutritivo e aí sim disseminar essas formas de vida, os micro-organismos, né, que hoje nós conhecemos. Então, a higiene das nossas mãos, dos recipientes, de toda a manipulação que a gente está fazendo é fundamental e ele foi quem criou aí o sistema de pasteurização, tá? Vamos embora então, onde tem uma perguntinha aqui. Pode jogar para mim, diretor? Isso. Questão de número 1. Quem foi Lázaro Spallanzani e qual foi a importância do seu experimento? Então, esse carinha, ele era um fisiologista italiano e estudioso das ciências naturais. Naquela época, né, tinha essa área, né, de ciências onde se estudava praticamente tudo. Seu experimento demonstrou a existência de micróbios no ar e que morriam em líquidos submetidos à fervura, o que o Nidiran não tinha feito. Com isso, ele criticou o experimento de Nidiran, que era defensor da abiogênese. Ainda assim, depois desse experimento do Spallanzani, ainda ficou a discussão, só sendo finalizada e concluída com a questão do Louis Pasteur. Esse carinha do Louis Pasteur, gente, ele fez a dinâmica a nível do mar e acima do nível do mar, para você ver que também existe essa diferença, né, de pressão, de oxigênio, dentro desses dois níveis, tá? Aí também a presença de micro-organismos também vai ser influenciada. A aula 6, falamos sobre a hipótese sobre a origem da vida, parte 2. E aí a gente tem experimento do Louis Pasteur, que a gente já descreveu. E aí a gente chega aqui no experimento de Miller, né? Onde eles descrevem o ambiente atmosférico como era no passado. A presença de muitos vulcões em erupções ativas. Aí a gente não tinha praticamente a entrada de luz solar devido a essa camada espessa de ar, né? Do ar com fumaça e tudo. E aí isso dificultava a entrada da luz solar. Aí a gente começou a ter o início, as primeiras formas, né? Primeiras nuvens, primeiras precipitações, acúmulos de água, isso não foi da noite para o dia, ao longo do tempo. E aí surgiram os primeiros corpos hídricos, que, dependendo do ambiente, foram se formando os nossos oceanos. Segundo a hipótese heterotrófica, essa vida surgiu aí na parte superior, né? No ambiente aquático, mas na parte mais externa. Alguns críticos, né, que vão falar da hipótese autotrófica, dizem que não tinha como ter formas de vida, né, tão simples nessa superfície. Então, tava passando por muitas transformações. Então, eles acreditavam na autotrófica que as fendas termais lá no fundo dos oceanos que possibilitariam que essas formas de vida ficassem mais protegidas, até porque elas estavam começando o seu processo, né, de evolução. Mas a mais baseada e que vai fundamentar, então, a evolução química é a hipótese heterotrófica mesmo. Mas a gente tem que entender que existem essas duas situações. Então, deixa eu vir para cá de novo. Na heterotrófica, você tem processos metabólicos originando-se a partir do processo de fermentação, tá? Por causa da disponibilidade de matéria inorgânica, de matéria orgânica, no caso, desculpa, e aí formando, né, esse processo utilizando aí substâncias inorgânicas. Aí teve fermentação, aí você vai ter o processo fotossintético até chegar na respiração celular,
o processo de evolução dos metabolismos. Mas a hipótese autotrófica, ela começa com os quimiosintetizantes lá nas bactérias, lá no fundo das fendas termais. Aí sim, fotossintetizantes, aí fotossintetizantes, não, os fermentadores, os fotossintetizantes e aí os que vão realizar a respiração celular. Tudo bem? Vamos aqui para uma questãozinha. Tem gabarito já. Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos na Terra conseguiam seu alimento através de compostos inorgânicos disponíveis em um ambiente extremo. Qual o local sugerido para estes primeiros seres vivos terem surgido na Terra e o nome, né? Então eles acreditavam que era nos assoalhos ou nas fendas termais lá no fundo dos oceanos. E esse processo que deu origem, deu a fonte de energia para essas primeiras formas de vida foi o processo de quimiossíntese, tá? Então, esses organismos, eles eram os quimiosintetizadores. Tudo bem? Aula 9.1, o reino dos seres vivos, parte 1. Nós temos aí o reino Monera e o reino Protista, tá? Então, dentro do reino Monera, nós vamos encontrar as bactérias e as cianobactérias. E o que a gente vai ter dentro desse... O que a gente vai ter de características principais ali? No reino Monera, você tem organismos, todos eles unicelulares e procariontes. Procariontes, lembrando novamente, reforçando novamente, são aqueles organismos que têm uma célula onde você tem a membrana plasmática, você tem o material citoplasmático e você tem o material genético ali solto, disperso dentro desse citoplasma. Tudo bem? E aqui nesse grupo nós vamos encontrar organismos autotróficos. Nós vamos encontrar organismos autotróficos, porque conseguem realizar o processo fotossintético, tá? A partir de filamentos de clorofila. E nós temos os heterotróficos, que são aqueles, né, que precisam de uma fonte externa de recurso. E eles vão se reproduzir por cisparidade ou bipartição. Nos protistas, nós vamos encontrar os protozoários. Tem protozoário bonzinho é um termo interessante, né? Mas não. É livre, né? Que a gente chama de forma livre, e aqueles que são parasitas, tá? Causando danos tremendos a todas as formas de vida. E nós temos as algas protistas também. E aí reproduzindo tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Certinho? Tranquilo? Mais uma questãozinha para a gente pensar um pouco. Meu Deus, gabaritada de novo. Qual a principal... É bom que você tenha o tempo para verificar se a sua resposta está aí. Tem a mesma consistência, está faltando alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Qual a principal diferença entre bactérias e protozoários? Primeiro que são de reinos distintos, né? PEI. Pronto. Um é monera, outro é protista. Perfeito? Dentro dos protozoários, um é monera, outro protista. Perfeito. Eu estou pensando no grupo dos protistas, mas aqui está bem específico. Eu estou falando apenas de bactérias e protozoários, que são representantes desses dois reinos. Perfeito. Bom, nós vamos encontrar no reino Monera e no caso aqui as bactérias, organismos que têm uma única célula. Portanto, eles são perceptíveis com a utilização de algum aparelho, no caso o microscópio, né? Dentro dos protozoários, você também vai ter a utilização, né, organismos unicelulares, mas você também vai ter organismos maiores, né, pluricelulares, tá? Só que no grupo do protistas, no caso aqui os protozoários, eles são todos unicelulares, perceptíveis apenas através do aparelho microscópico. Ok, galera? Esses protozoários, eles têm uma complexidade maior porque são seres de células eucariontes e vão ter uma dinâmica diferente, aqueles de vida livre, eles vão ter estruturas celulares internas que permitem com que eles, dentro do ambiente aquático,
controle, né, essa saída de água do seu organismo, tá? Dentro dos unicelulares, enfim. Tem toda uma complexidade. As bactérias, normalmente, elas são causadoras aí de muitas doenças, assim como também nos protozoários. Mas existem infinitas formas de protozoários. Aqueles que têm estruturas de locomoção, que a gente vai estudar quando estiver estudando especificamente esse reino, e também aqueles que não têm estrutura de locomoção, como o nosso plasmódio, né, o causador ali da malária, tá bom? Na aula 10, os reinos dos seres vivos, 2, reino fungi. Dentro desse reino, nós ganhamos ganhamos na visualização, eu vou dizer assim. Por quê, professora? Porque os fungos, gente, eles são extraordinários. Eles têm uma beleza, mesmo aqueles fungos, não sei se vocês já pararam, porque eu sou doida por fungo mesmo, olha aqui pra mim. Parece uma louca do fungo. A louca do fungo. Porque quando eu chego num determinado ambiente, a gente, lembra quando a gente estava estudando a água, né? A gente falou da capilaridade, lembram? Que a gente usou até um exemplo lá da capilaridade nas paredes. Ela tem essa capacidade de filtração devido a essa propriedade, né? A gente falou isso. E os fungos, eles são organismos que eles precisam de umidade no ambiente. Então, onde tiver umidade, os esporos deles estão aqui, ó, soltos no ar. A gente não consegue visualizar, mas eles estão aqui, assim como os outros micro-organismos, tá? Estão aqui soltos. E aí, eles, encontrando um ambiente úmido, quentinho, eles vão e começam a se desenvolver. E aí, tem lugares onde aqueles casarões mais antigos com infiltração, você olha assim pro teto, faz um desenho maravilhoso, você não sabe, você fica assim, gente, é um desenho, um design, mesmo aqueles mais escuros, é impressionante. Eu sou encantada. Além daqueles que quando a gente vai andando aí no meio da floresta, você encontra aqueles mais coloridinhos, aqueles menos coloridos. E os fungos, eles têm uma liberação, quando eles liberam os esporos, eles liberam um cheiro também característico, né? E é que quem entra muito em mata consegue perceber esse ar diferente devido à presença dos fungos. Mas vamos lá, então a gente pode jogar diretor, abrir para mim. A gente pode encontrar, então, eles nas formas de bolores, do mofo, como eu descrevi há pouco, em fermentos, né, material para fermentar as massas, os levedos, orelhas de pau. Tem orelhas de pau que a gente consegue sentar uma pessoa, um bebê, assim, né? Dá para usar como aquelas mesinhas de troca? Pois é. Só que eles têm, como eu falei, tem os esporos, né? Então eles podem acabar irritando a pele. Você não pode pegar e passar no olho. Não. Tem as trufas cogumelos, tá? Os fungos, eles são excelentes para o equilíbrio do ambiente. Então eles são considerados saprófagos, né? E vão controlar toda essa questão de disponibilidade, novamente, daquilo que estava incorporado na matéria orgânica para a forma inorgânica. Dentro do reino Plantae, nós temos aí os criptógamas e as fanerógamas. Então, o grupo mais simples, que inclui as briófitas e as pteridófitas, tá? Sementes desnudas, né? E as fanerógamas, que têm as suas sementes protegidas. Aí você tem as gimnospermas e as angiospermas. Dentro das briófitas, você não tem sistema de vascularização, não. Elas têm o transporte de substâncias e tudo que elas precisam é célula a célula, célula a célula. Por isso o seu tamanho, né, o seu porte que é minúsculo, tá? E o seu sistema de reprodução também vai necessitar obrigatoriamente da água. Já que nas fanerógamas, dentro das gimnospermas, e começando aqui da pteridófitas, já começa a ter os vasos, né? Condutores. Mas as gimnospermas evoluem para tudo isso, raiz, caule, folhas, né? Só não vai ter fruto, porque isso aí é específico das angiospermas. E aí tem toda uma dinâmica também diferenciada para cada um desses grupos, mas a gente vai ver. Isso aqui é só uma revisão desse reino que a gente vai ver depois com muito cuidado, tá? Na unidade 2. Gente, uma excelente prova, tá bom? Todos nós, eu, professor Jefferson, professora Laís, desejamos que você se concentre e arrase na prova. Tamo junto. Tchau!